Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso trabalho abrindo uma página do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. E ele fala assim: fale com amor. A voz transmite os sentimentos, alivia ou agrava, acalma ou enerva, suaviza ou irrita, espalha o amor ou o ódio. Modele a sua voz, busque escutar-se, fale sem afetação ou azedume. Se estiver pessimista, faça silêncio, respeite os ouvidos alheios, ponha bons sentimentos na voz, escolha os assuntos, fale de coisas sadias e alegres. Faça subir tão alto que exalte o amor verdadeiro e cante as esperanças da felicidade. A voz é um sublime dom que Deus nos deu para construirmos alegria e paz. Importante, né? Que a gente possa modelar a nossa voz, né? Sentindo a presença de Jesus na nossa vida, para que a gente possa espalhar mais boas vozes, né? Boas entonações. A voz faz toda a diferença. Então, vamos agora fechar os nossos olhos e com um sentimento de gratidão por ter conseguido estar aqui nessa casa, que nos acolhe, que nos inspira, que nos fortalece. Mais uma noite de aprendizado para nós, que possamos abrir a nossa mente e colocar dentro do nosso coração coisas boas, né? Dentro da nossa cabeça, pensamentos elevados. Apesar dos nossos desafios, que a gente não deve esquecer, né? Que Jesus está sempre conosco. Então, Senhor Jesus, muito obrigada por tudo. Que possamos ter uma noite tranquila, serena, com bons pensamentos e que a nossa querida, que vem aqui com muito carinho, possa ser inspirada por todos os nossos mentores e por essa espiritualidade que nos cerca. Fica conosco, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouco do livro Loucura e Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, né? Psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, mais especificamente de um capítulo que nos convida ao otimismo. Gente, uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu sou uma defensora das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Quando a gente pega o título assim, Nas Fronteiras da Loucura, pode ser que o título nos assuste. Mas quando a gente vai ler, são histórias contadas da ação da espiritualidade nos dias de carnaval, de como nós somos protegidos, de como nós somos cuidados. E vou dizer uma coisa, o livro não tem nada de horripilante. A cada capítulo que você lê, você fica mais animadinho. Então, não se assustem com alguns títulos de livro. Peguem, lê. E aí você vai ver, nossa, é isso. Comigo foi assim. Esse livro em especial, ele vai começar a falar para a gente dos dias de carnaval. A visão da espiritualidade nos dias de carnaval. Eu confesso que antes de ler esse livro, eu ficava assim, nossa, mas os espíritas falam tão mal do carnaval. Que isso? Dia de festa. Essa era a minha visão. E eu sou de uma família carnavalesca. Minha mãe, aos 70 anos, saiu na ala das baianas, meu sobrinho sai na ala mirim e o meu irmão sai entre 2 a 5 escolas de samba ao ano. É aquele sambista que levou o samba para fora do Brasil. Então, o carnaval sempre foi muito presente. E eu
desde jovem, estou participando dos encontros espíritas nos dias de carnaval. E aí eu falei, gente, mas por que tantas mensagens assim pesadas? Quando a gente vai ler esse livro, a gente vai entender por quê. Existem algumas informações muito importantes. A primeira delas é que ele vai contar um pouco da origem do carnaval. E ele vai falar que a origem da expressão do carnaval ela é antiga. E ela traz a ideia, na própria expressão carnaval, de que a carne nada vale. Então, tem-se uma tradição de que nesse dia eu posso fazer o que eu quiser. É como se houvesse uma permissão para fazer tudo aquilo que, de repente, eu não fiz ao longo do ano porque achei errado. Olha que interessante. Então, é muito comum, nos dias de carnaval, um exagero na bebida, um exagero na comida, um exagero na sexualidade. Muita gente aproveita, hoje eu vou fazer tudo aquilo que eu acho que eu não posso fazer. Muitas das vezes também. Então a gente vê, esses excessos, inclusive, eles acontecem muito. Para vocês terem uma ideia, o SUS, ele se organiza para ter uma força-tarefa nos dias de carnaval. O número de emergência sobe, busca pelo SAMU, em 20%. Só nos dias de carnaval. Aumenta o número de hospitalização. Se aumenta o número de procura nas emergências, isso já está dizendo para nós que muita gente exagera, se excede, faz o que não tinha que fazer. Mais ainda, aí eu fui olhando e falei assim, bom, aí eu estava lá conversando com o livro. Poxa, Bezerra, mas tem gente que se diverte. Mas aí eu li um trecho do livro que me chamou muito a atenção. É que Bezerra de Menezes diz que são raros aqueles que realmente se divertem. Que uma grande quantidade de pessoas nestes dias de carnaval estão sorrindo, mas dentro do coração elas estão vivendo uma grande angústia. E que elas aproveitam este dia para viver os sentidos, vamos dizer assim, como uma fuga da dor que ela está sentindo. Aí a gente já começa a pensar diferente. Se há festividade, um grande número de pessoas não está ali efetivamente só para se divertir, mas para dar vazão a tudo aquilo que a gente aprende que tem que educar, a nossa conduta não é das melhores. Aí realmente a gente entende que aumenta a hospitalização, aumenta a emergência, aumenta a criminalidade. Aumenta o número de acidentes. Inclusive, o livro vai falar, por exemplo, de 4 jovens que desencarnam. E esses jovens vão desencarnar porque um deles vai dirigir alcoolizado. Essa desencarnação tinha que acontecer? Não. Mas se eles estão alcoolizados, em alta velocidade, acontece. E quantos 2 desafios acontecem ainda, o livro vai contar vários, por conta daquele dia onde a pessoa se permite tudo, independente das consequências. O problema é que é igual quando a pessoa diz que bebe para esquecer o problema. Acaba bebido, o problema está ali. Então, não resolve. Então, tudo aquilo que eu faço, dando lugar àquele dia, passou os dias de carnaval, tem que responder. E, muitas das vezes, um desafio ou uma atitude impensada, ela pode nos levar a ter equívocos para a encarnação inteira. Então, independente do dia, quem é responsável pelas nossas ações? Nós. Não tem jeito.
Se eu extrapolar na minha alimentação, eu vou ter consequência. Se eu extrapolar na sexualidade, eu vou ter consequência. Então, quando a espiritualidade vai falar que nestes dias a atmosfera espiritual ela é mais pesada, não é por conta do samba nem da alegria. É por conta dos excessos de toda sorte que ainda acontecem. Esse é o primeiro ponto para a gente entender. Mas nós somos espíritos encarnados. Se uma grande parte das pessoas estão nessa festividade, dando lugar aos excessos, quem são os desencarnados que vão estar mais próximo, em sintonia, de acordo com o que ela está pensando? Então, muitas das vezes, espíritos vinculados ao vício, vinculados à criminalidade, vão também ter uma ação nesses dias de carnaval. Karina, mas não é sobre otimismo? A gente vai chegar lá, tá? Calma, a gente vai falar do otimismo ainda. Mas, no primeiro momento, a gente precisa contextualizar. Então, há espíritos que, por isso, existem pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Está funcionando? Tá? Eu estou falando aqui, mas está valendo, então tá bom. Que elas, às vezes, até sentem a diferença em dias de carnaval. Vão dizer, nossa, parece que a vibração é mais pesada. Quando a gente entra aqui na Casa Espírita, no Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, a gente sente um bem-estar. Nossa, eu cheguei aqui, sabe que eu fiquei até mais alegrinha, mais leve? Não sei nem explicar. Por que isso acontece? Porque todos que entram aqui estão em oração. Entram. Existe uma tentativa e uma busca de cada um daqui de melhoria, de procurar se sentir melhor, de procurar gastar um tempo para se conectar com a espiritualidade maior, com Jesus. Então, nós atraímos espíritos bondosos. Vários protetores espirituais fazem parte da direção dessa casa. E vão tomar conta dessa casa espírita e selecionar os desencarnados que vão vir. Aí a gente sente um bem-estar. Quando eu entro num ambiente onde a maioria das pessoas estão, não estou dizendo todos, estou dizendo a maioria. Porque tem muita gente vibrando no bem em todos os lugares. E a gente não pode esquecer disso. A vibração ela fica um pouco mais pesada. Existem algumas pessoas com uma sensibilidade maior que percebem, outras não. Mas percebendo ou não, todas são afetadas. E aí o que esse livro vai dizer de interessante? Aí agora a gente começa a falar no otimismo. Que apesar dos excessos, das dificuldades de muitos encarnados, a espiritualidade não para de trabalhar. Ela vai ter aquilo que se chama de posto de socorro. No meio do carnaval, equipes espirituais estão ali para ajudar desencarnações repentinas, orientar espíritos para pós-desencarnação, orientar para que eles não cometam determinados erros. Então, tudo isso vai acontecer. Inclusive, quando se conta esse caso do jovem que desencarnou porque bebeu, a avó está na espiritualidade. E ela ama esse neto. Então, ela tenta inspirar para que ele não dirija. Mas não é possível, a inspiração dela não é suficiente para que ele mude de atitude. E ela continua ajudando. Um fato muito interessante que me chamou a atenção é que nesse posto de socorro, que Bezerra de Menezes está ajudando, orientando pessoas, tem um espírito trabalhador, que na última encarnação foi sambista. E sabe o que é interessante?
Manuel Filomeno de Miranda é igual jornalista, igual André Luiz, vai perguntando. É que quando ele vai contar a história dele, é um sambista famoso. Eu fiquei numa curiosidade de saber quem era, mas o livro não conta. Eu fiquei, meu Deus, quem é? Aí fiquei tentando, li umas 3 vezes o meu lado aqui. Mas ele conta que quando ele chega no mundo espiritual, não foi o samba a sua dificuldade. Os sambas que ele compôs até trouxeram boas mensagens. O problema é que a conduta dele foi de alguém que se excedeu no vício, que não teve maiores responsabilidades perante a vida. Olha que interessante. E aí uma mensagem dessa no meio do livro para deixar claro que não é o estilo musical. É a conduta moral. Então ele não chega arrependido no mundo espiritual por ter sido sambista. Dá até alegria para mim, mas enfim. Né? Mas pelos excessos que ele teve, pelas condutas que ele teve que foram irresponsáveis. Olha que interessante. Então, quando os espíritos falam dessa atmosfera mais pesada, é pela alegria? Não. É pela arte? Não. Mas a gente sabe que a arte ainda está muito voltada para um exagero na sexualidade. A gente percebe até, que eu tenho achado até que está melhorando a vestimenta, né? Mas ainda tem um apelo. Outros pontos interessantes que ele coloca no livro é que, muitas vezes, algumas pessoas se fantasiam de personalidades de outras encarnações. Só que essas personalidades nem sempre foram legais. Né? Então, tudo isso para a gente começar a nossa conversa, entendendo que, quando os espíritos falam desses dias que nos exigem mais equilíbrio, nos exigem moderação, não é numa conduta de julgamento, mas de um alerta. Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. E atitudes vão nos trazer consequência para a nossa encarnação. Então, muito bem. Então, o Carnaval tem esse cenário. Mas a espiritualidade atuante. E aí existe um momento do livro que a gente se questiona assim. Até mostra esse questionamento. Mas, se existe uma atmosfera mais pesada, mais difícil, pode-se abrir uma instituição religiosa? Pode-se ter prece? E aí Bezerra de Menezes, com uma grande tranquilidade, ele vai dizer para nós que a gente não pode colocar o mal acima do bem, que nós precisamos acreditar que, acima de tudo, paira a providência divina. Que sim, quanto mais espaços existirem de prece e de oração, mais a gente contribui com o trabalho realizado por essa espiritualidade de socorro. Gente, não é bonito isso? Por conta disso, a Federativa do Rio, que a gente chama Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ou CERJ, há muitos anos atrás, a partir, mais de 30 anos, a partir da leitura desse livro, teve uma ideia. Vamos permitir que, nos dias de Carnaval, os jovens possam estudar Espiritismo, ter um ambiente fraterno, aprender, fazer prece, cantar música espírita. E aí surgiu a ideia. 4 pessoas se reuniram. O nome desse evento ficou conhecido como Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E aí os jovens iam. E sabe o que acontecia? É que o jovem ia e voltava no ano seguinte. Se sentia animado. Tem até uma história interessante, porque para realizar esses eventos,
se buscavam escolas que pudessem ceder o espaço. CIEP, né? Até hoje. Nossa, tem uma escola lá. Teve um ano que um dos polos, hoje são 22 polos, mas foi crescendo ao longo do tempo. 22 espaços espalhados por todo o estado do Rio. Teve um ano que não estavam conseguindo um local. Era a turma aqui do MEIA, não conseguia escola. E aí foi para uma escola na Marechal Rondon. E o trabalho aconteceu normalmente. No ano seguinte, encontraram uma outra escola. Vamos nessa outra escola que é melhor. Sabe o que aconteceu de interessante? A diretora da Marechal Rondon chamou a equipe. Vocês não querem fazer de novo aqui, não? Por quê? Porque no ano em que vocês estiveram aqui, em apenas 4 dias, diminuiu ao longo do ano o número de confusão, de briga. Os jovens ficaram mais animados na escola. Olha que interessante. 4 dias de oração, a equipe sai. Toda aquela vibração de paz é imantada na escola. Aí o aluno entra. Gente, que interessante. Estou me sentindo até bem para a escola hoje. Ó. Olha que interessante a percepção. Essa diretora, ela calculou. E aí ela percebeu que naquele ano foi o ano mais leve. E aí ela diz assim, olha, quem quiser vir aqui é só falar comigo que pode fazer o retiro. Isso é para a gente começar a perceber que a prece funciona. Ajuda, ampara. Mas aí começou, bom, o jovem de 11 a 26 anos está indo lá. E os adultos, a gente não tem nem... Vai não? E aí surgiu uma ideia, vamos criar um evento para a família espírita, que ficou conhecido como ENEF, Encontro Estadual da Família Espírita. E aí foram se tendo, com algumas diferenças. O encontro de jovens se dorme. O ENEF, para a gente que já passou dos 25, tem comida para fazer, já não dorme mais no chão com a mesma facilidade, que é aquele travesseiro, né? Tem o gato, tem o cachorro, então vamos fazer. E aí foi tendo essas adaptações. Hoje, existem 62 casas espíritas, vamos ter em 2026, espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, que estão realizando um trabalho de estudo, de oração e de confraternização. Aqui na região de vocês, existem 2 espaços. Um, que a gente chama de Núcleo Abolição, que é lá no Centro Espírita Miguel, que a inscrição ainda está aberta, e vocês podem se inscrever. O ENEF também permite a participação de crianças e até de jovens. Porque, às vezes, aquele jovem diz assim, eu não quero ir, não quero dormir, mas eu quero ir lá. A gente diz, vai. A gente vai dizer que não? Eu não faria isso, né? Aqui o Deus, Luz e Verdade já foi um polo de ENEF, mas a gente sabe que, com a pandemia, tivemos várias reduções e não foi possível por vários fatores, né? No próprio estado do Rio de Janeiro, nós já fomos 72, estamos com 62. Não nos preocupamos com isso, porque a gente continua. Tá? E temos um outro núcleo de ENEF que funciona no Grupo Espírita Fabiano, na rua Paulo Silva Araújo, 52. É uma rua, normalmente é muito comum as pessoas preferirem, né, o Miguel, porque é uma rua de uma subida. Né? É emocionante. Você já faz ginástica quando sobe e desce. É. Árdua ascensão. Mas nós dizemos para as pessoas que elas se sintam à vontade para ir.
Porque quando nós estamos em oração, nesses dias, nós estamos contribuindo para o trabalho espiritual de Bezerra de Menezes. Existe um outro fator que eu achei interessantíssimo. Quando a gente vai entrar mais especificamente nesse texto de convite ao otimismo, por que a gente tem que ser otimista, né? Eles vão dizer que houveram várias melhorias ao longo do tempo. Que a gente precisa entender que a Terra progride, que já foi mais difícil. Aí eu olhei e falei, bom, se a psicografia foi em 1982 e Bezerra de Menezes já está contando em 82 que houve muitas melhoras, gente, imagina 2026 com vários núcleos no estado do Rio de Janeiro. Olha só, né? 82 a gente não tinha esses espaços. Mais ainda, gente, a gente tem a contabilização da federativa desses espaços, mas existem casas espíritas que fazem evento. Os 4 dias e fazem seminários no estado do Rio. E a gente diz assim, graças a Deus. E aí eu vou contar para vocês uma historiazinha de ENEF. Durante muitos anos, eu participei de um núcleo de ENEF que era assim, pertinho de Madureira, em Oswaldo Cruz, no coração do samba da cidade. Para a gente entrar no centro espírita, a gente passava pelo samba. E havia uma preocupação, durante muitos anos, se nós devíamos manter esse trabalho. Ah, meu Deus! Mas aí a gente lembrava de Bezerra. Bezerra está dizendo para nós que onde existe o bem, a gente tem que confiar na espiritualidade. A equipe era gigante, 4 pessoas à frente. Mas tinha algumas pessoas que nos apoiavam no lanche e outra. E nós fomos uma vez nesse ENEF. E acontecia, às vezes, de estar acontecendo os estudos e o bloco passava na rua. E a espiritualidade ela é tão maravilhosa porque, naquele ano, nós, equipe, estávamos preocupados. Porque a rua não era um ponto de bloco, e passou a ser. E a gente falou, e aí? Mas quando a gente descobriu que seria um ponto de bloco, já estava o ENEF divulgado, feito, e a gente não queria cancelar. E aí conversa, faz prece, vamos manter o trabalho. O trabalho é mantido com a maior tranquilidade, sem nada de diferente dos anos anteriores, nem nada que pudesse preocupar a equipe. No último dia, tinha uma trabalhadora da casa que não sabia da preocupação da coordenação. E diz assim para a gente, olha, eu sei que aqui não é espaço de psicografia, mas eu não consegui controlar. Precisava trazer uma mensagem à equipe de coordenação. Tá bom. É para avisar a vocês para não se preocuparem, porque o bem está sempre à frente. Que o trabalho tem que ser mantido. E graças à oração de vocês, essa vibração positiva se expandiu para além da casa espírita. E alguns crimes puderam ser evitados. Pessoas mudaram de planos porque a prece se irradia. E aí, a gente não tinha contado nada para ninguém estar preocupado, né? Aí houve uma calmaria da equipe. A certeza de que o trabalho ele é coordenado pela espiritualidade amiga. Aí a gente ficou quieto, continuou mantendo o trabalho, mas teve uma surpresa. No ano seguinte, todo aquele bloco da região se mudou. Resolveram. Acabou-se, inclusive, o Carnaval de Marechal Hermes, que era colado. Não estou dizendo a vocês que eu sei de tudo que aconteceu na espiritualidade, que eu não tenho a menor noção. Mas é muito curioso
que o carnaval estava no entorno, nós mantemos o núcleo de UNF e o carnaval sai do entorno. Gente, isso é fantástico. Nós estamos em orações e a gente não tem a noção do quanto a nossa prece ela é útil, o quanto ela convida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que, nesses dias, a gente pense na moderação. Se a gente se exceder, vamos ter que responder pelo nosso excesso. Que seja um dia de alegria? Sim, porque a alegria não faz mal. Mas que seja um dia de responsabilidade. E que a gente comece o nosso dia com uma oração. Porque isso faz toda a diferença. Então, a gente permite essa proteção. Conta-se no livro que, algumas vezes, essa espiritualidade amiga tem algumas dificuldades para influenciar aqueles que estão se equivocando. Por quê? Porque, às vezes, o próprio uso de drogas pode dificultar esse corpo. Às vezes, a própria decisão de eu não quero ouvir, eu vou fazer o que eu quero, vai dificultar a atitude. Então, também estamos aqui para que a gente possa também fazer prece para os nossos amigos. Né? Tenho a certeza esse ano que boa parte da minha família vai continuar no carnaval. E está tudo bem. Pontos importantes que a gente vai encontrar neste livro, que eu acho que é muito interessante. Primeiro, esse trabalho atencioso da espiritualidade, que está sempre auxiliando os desencarnados. Muitas das vezes vão prevenir suicídios, vão diminuir a interferência, mas o livro vai falar algo muito interessante também. Nós encarnados somos espíritos. Nós percebemos, falando bem no popular, pessoas de todas as formas, né? Pessoas voltadas para o bem, pessoas que são voltadas para o bem, mas nem tanto, mas também percebemos algumas pessoas mais voltadas para a maldade, que articulam. E aí a gente vai encontrar nesse livro de que o mundo espiritual ele é assim. Porque algumas vezes a gente fica achando assim, nosso lar, colônias espirituais, região umbralina. E aqui a gente vai encontrar de que existem várias faixas energéticas, várias regiões em que os espíritos habitam. Trazendo no popular, nos disse Jesus que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, existem, sim, regiões de espíritos que procuram esses dias de carnaval para aproveitar uma vingança. Então, por exemplo, eu fiz algo no passado e me equivoquei. Eu vou aproveitar agora que a Karina vai fazer um monte, vai deixar... Né? Não vou não, tá? Graças a Deus. Espiritismo me deu disciplina. Mas aproveitam. Então, por isso que é um período de mais cautela, mais cuidado. Não é para ninguém ficar apavorado. Não é para ninguém achar que os espíritos maus têm uma força acima do bem, porque não tem. É apenas para que a nossa sintonia ela esteja bem. E existe uma coisa que a gente precisa estar atento. Muitas das vezes, nós nos influenciamos facilmente. Não é assim, gente? Eu vou dar um exemplo bem simples. No meu trabalho agora, a gente está com o hábito de comer pipoca. A equipe resolveu comprar uma pipoqueira. Aí, a minha nutricionista diz assim, não pode comer pipoca todo dia, Karina. Ou se comer, coloque pouco sal, sem óleo, né? Deu aquelas dicas. É fácil não comer pipoca quando eu sinto o cheiro de pipoca e todos estão comendo pipoca? Não é.
Essa é a questão que muitas vezes se coloca nos dias de carnaval. Às vezes a gente entra lá, eu vou só me divertir. Tranquilo. Mas algumas vezes, se a nossa vontade não for firme, a gente derrapa. Se a gente derrapar numa pipoca, até que tá bom, né? Vamos dizer assim. Mas existe. Então, é um período de maior vigilância. Bezerra também vai dizer algo maravilhoso. Ele vai dizer que tem muita gente que também já aproveita esses dias para uma renovação. Isso em 1984, tá? Estou nem falando. 82, obrigada. 1982. Já existem espíritos que aproveitam para uma renovação. Já existem espíritos que aproveitam para a praia, para a natureza, para a prece. E eu acho tão bonito quando eles dizem, e aí eles vão fazer aqui uma lista, que eu achei muito legal, de progressos que a humanidade já fez. Vamos para o 19. Que eu acho que até agora eu falei mais do capítulo 16 do que do 19, mas vamos embora. Vamos para o 19 agora. Olha que interessante. A gente tem, hoje, mais solidariedade do que antes. Olha, que falar isso em 84, imagina 2026. Houve cada vez mais busca de defender os direitos do cidadão, não é verdade? Cada vez mais. Nossa! Cada vez mais a gente vai encontrar instrumentos, né, de defesa, de amparo. Nunca se falou tanto de combate ao racismo, acolhimento à população LGBT, acolhimento às mulheres. Né? Para a gente que já tem mais idade, nossa, na minha infância não se falava nada disso. Isso a gente vai vendo que há progressos. Combate a preconceito, cada vez mais. Então, os espíritos estão nos dizendo para a gente manter bom ânimo, que nós vamos progredir, que a Terra vai progredir, que cada vez mais a gente vai se incomodar com os abusos. Cada vez mais a gente vai usar. E no dia que nos 4 dias de carnaval estivermos alegres, festivos, confraternizando, sem excesso e sem irresponsabilidade, o carnaval vai ser um problema? Não. Claro que não. Então, é a conduta que vai mostrar uma coisa ou outra. Por isso que eu fiquei feliz com o sambista na colônia espiritual. Me deu uma alegria. Falei, agora meio livro, né? Outra coisa importante que a gente tem, gente, consciência ecológica. Vocês sabem que cada vez mais existe uma preocupação com a natureza. Quando eu era criança, eu não tinha a menor culpa em pegar, ligar a mangueira e lavar a calçada. Se eu fizer isso hoje, eu fico nervosa. Mas quando eu era criança, era tão comum. Assim. E os vizinhos todos faziam onde eu morava. Eu morava em Realengo quando eu era criança. Todo mundo fazia. Ainda tinha um horário. Todo dia, de preferência. E hoje isso não acontece. Porque vários conhecimentos foram passados dizendo não se pode desperdiçar água à toa. Aí a gente foi mudando. Quantas coisas eram naturais e não eram? O apelido já foi algo natural. A gente colocava apelido. E aí hoje recebeu uma palavra chamada bullying. Olha, existem muitas pessoas que, ao receber um apelido, sofrem. A dor, às vezes, é tão forte que já houveram até casos de suicídio. Então, precisamos tratar o outro sem colocar apelido. Aí a gente começou a prestar atenção. Só posso brincar se eu souber que o outro não se incomoda com esta brincadeira. E se eu não sei, fico quieta e não brinco. Então, a gente começou a ser alertado para essas coisas. Em uma época que isso foi natural.
quando a gente vê essas coisas, a gente vê o progresso da humanidade. Então, quando a mensagem ela fala para nós, para termos otimismo, tem que ter otimismo mesmo. Porque se, em 1982, Bezerra de Menezes já fala dos avanços do progresso, 2026 a gente encontra mais ainda. E a gente precisa ter a certeza, uma certeza absoluta, de que os espíritos protetores não param de trabalhar porque é carnaval. Não deixam de assistir. Tem situações no livro até muito interessantes, desses espíritos indo à rua. Quando esses jovens desencarnam, eles estão numa região que você percebe ali, me parece uma lama. Vai lá. Vai no hospital. Vai lá na Central do Brasil. Então, a gente vai percebendo que o bem não deixa de atuar em toda a região do planeta. Isso é fantástico. Então, a gente precisa confiar que o progresso existe. Isso é fundamental. É possível que cada vez mais a gente encontre uma evolução do próprio carnaval. Desde que a gente vá evoluir. Porque quanto mais a gente se incomodar, mas a grande questão é que a nossa evolução é individual. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu não posso esperar o coletivo mudar, eu tenho que começar hoje a fazer a minha parte em rumo à minha mudança. E essa parte em rumo da mudança, nós precisamos estar muito atentos àquilo que nós somos facilmente influenciáveis. Então, por exemplo, olha, eu sou uma pessoa facilmente influenciável por chocolate. Fácil, mole, facinho, sim. De tal forma que eu percebi isso, que quando eu estou nervosa e preocupada, eu não entro em lojas que vendem chocolate. Eu só entro quando eu estou feliz. Que aí eu posso entrar e, facinho, quero não, obrigado, ou então só um. É preciso a gente ter essa conversa sincera. Por quê? Para que a gente tenha instrumentos para não ceder a coisas que a gente vai chorar depois. Então, eu crio um mecanismo para mim. Triste não entra. Cacau Show só me vê feliz. Se me verem dentro de uma Cacau Show, eu estou rindo à toa. Se eu estiver triste, eu passo direto. Porque vocês gostam desses exemplos, né? Por quê? Porque, às vezes, eu preciso fazer um trabalho de introspecção para ver a minha dificuldade. Eu, por exemplo, não como carne. E pode fazer churrasco na minha frente mole. Facinho. Porque nisso eu não sou influenciável. Então, a questão não é aquilo que nós... Se eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande em controlar a minha sexualidade, de repente eu não devo ir para o bloco. A gente precisa ter essa... Porque é muito difícil. Quando há uma atmosfera mais pesada, vamos dizer assim, um fluido mais denso e uma certa propensão. É aquilo que eu falei da pipoca no trabalho. Está todo mundo comendo, o cheiro está ali. É mais fácil. Reconhecer que, às vezes, somos influenciáveis por determinadas coisas, não é ruim, é bom. Porque, às vezes, assim, a nutricionista fala, não, todo dia não. Aí eu já olho e digo assim, nem olho. Karina faz para mim, não, cada um faz o seu, porque se eu fizer já era. Então, a gente precisa reconhecer as nossas dificuldades para conseguir atuar. O livro vai contar a história da jovem também, que nesse dia ela saiu e aí encontrou um rapaz mal intencionado. Então as coisas vão acontecendo, né? E ela ficou muito nervosa. Então essas coisas
acontece. Muito bem. Mas eu já quis falar, já falei da gente confiar na lei do progresso. E mais ainda, que eu acho que é muito importante, Jesus está sempre trabalhando. Então, dias de trabalho. Carnaval é um dia como outro qualquer, se a gente parar para pensar. Então, é dia também de nos mantermos ativos. É muito comum que muitas pessoas coloquem esses 4 dias como se fosse um usufruir completo da vida. Ó, 4 dias de lanche, 4 dias de noite mal dormida. E aí a UPA está cheia. Então, tudo aquilo que a gente se perde... Karina, então, quer dizer que a gente não pode comer um petisco? Não, graças a Deus, não. Mas a moderação vai ser a nossa palavra nesses dias. E aí, claro que a gente está aproveitando para convidar vocês que ainda não participam, que conheçam o Campo de Enef, né? Que vejam como é que é. Porque tem muita gente que diz assim, eu não vou. Vai. E se eu não gostar no dia seguinte? Você tem que esperar o primeiro para depois saber o segundo. É igual dizer que eu não como a fruta que eu nunca experimentei. Então, é importante a gente se dar esse passo. Eu comecei e fiquei. E uma das experiências que nós temos... A gente vem na casa espírita, a gente tem assim 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas de uma vibração. Quando você está num ambiente que esse momento aumenta, é interessante você, mesmo num dia de carnaval, sair de lá renovado. Isso é muito interessante. Nossa, falaram aí que a vibração está pesada? Pois é. Mas você passou aí 4 dias vibrando para a luz. Então, você vai sair de lá e vai sentir um bem-estar ainda assim. Que pena que acabou. Existe uma expressão no encontro de jovens que a gente chama de choromerge. O que é o choromerge? É porque muitos jovens, quando dá o último dia, eles não querem voltar para casa. Porque é tão interessante ficar 4 dias em prece, aquilo dá uma vibração, dá um gás para o ano, que ele às vezes não quer ir embora. Interessante, né? Muitos jovens a gente diz assim, Karina, eu não vou não, né? Quero carnaval, quero curtir. Aí eu digo assim, faz o seguinte, vai no encontro de uma tarde, visita. Aí, daqui a pouco, ele vai. Aí, quando ele volta, eu pergunto assim, você volta no ano que vem? Claro que eu volto. Então, é preciso que a gente também venha experimentar. Porque quem não experimenta, não conhece. Então, gente, o nosso otimismo... Quando a gente fala, o que é otimismo, né? Otimismo é a gente ter uma visão... vamos dizer assim, de pensar que dias melhores virão. Isso é otimismo. Mas por que o espírita pensa que dias melhores virão? Que dias melhores virão. Foi, né, a resposta. E aí, o que o livro vai falar bastante nesse capítulo 19? Que os nossos pensamentos é que geram as sintonias com os espíritos desencarnados. Então, quanto mais eu realmente pensar que dias melhores virão, quanto mais eu deixar certo na minha cabeça de que a espiritualidade trabalha, de que o mal é passageiro, mais facilita a comunicação com os bons espíritos. Porque aquelas pessoas que estão sofrendo a atuação de um espírito em desequilíbrio, é porque elas estão em desequilíbrio. É simples. Quando a gente vai para uma festa,
Quem a gente para conversar? Pessoas que gostam da mesma coisa que a gente. Não é assim? Se a gente for parar para conversar e não tiver nada em comum, rapidinho a conversa vai embora, não é assim? Aí você diz assim, muito obrigada, olha, eu vou lavar roupa, tá? Eu tenho roupa lá, é a comida, vou ter que fazer agora para encurtar a conversa e ir embora. Quando a conversa é boa, que nós temos coisas em comum, aí vai. Queima até o feijão se deixar, não é isso? Então, é a mesma relação com os espíritos desencarnados. Vão nos procurar aqueles que mantêm sintonia e identidade de gosto. Então, quanto mais eu me mantenho numa posição elevada, mais. Karina, mas eu não consigo me manter com o pensamento elevado durante o dia inteiro. Eu também não. Mas eu posso escolher momentos para fazer oração durante o dia, não posso? Mas eu não tenho tempo. 5 minutos quando acorda, 5 minutos quando dorme. Para a rede social a gente tem tempo, né? Então, são reflexões. Muitas das vezes é importante a gente até escolher. Olha, eu sempre digo que eu sou uma pessoa bagunceira. Eu consegui colocar o Evangelho no lar da minha casa domingo às 11 horas da noite. Porque domingo às 11 horas da noite eu sempre mantinha. Agora eu já consigo estender para outros dias. E eu fiz uma avaliação que era o horário que eu conseguia manter. Mas quando a gente fala, e o livro também vai falar disso, daquelas pessoas que mantêm a oração constante. Quando eu abro na minha casa um espaço para oração, a própria ambiência da minha casa melhora. Alguns espíritos em desequilíbrio nem conseguem entrar. Olha que interessante, gente. Vocês acham que aqui no Deus, Luz e Verdade entra qualquer espírito? Não. Tem uma equipe espiritual que seleciona, que coloca uma faixa energética impedindo que espíritos em desequilíbrio ataquem o centro. Não é bonito isso? Só que essa proteção eu posso fazer na minha casa, com 5 minutos por dia? Pode. No dia de carnaval? Pode. Mas e se no dia de carnaval eu tiver que assistir? Faz prece do mesmo jeito. É isso. Muitas das vezes eu ia para a Comerge. E o meu irmão, sabe aqueles momentos que aparece na televisão só aquele pedacinho? E ele ficava gravando os pedacinhos que ele saía na televisão. Eu saía do encontro espírita e ele dizia assim, você me viu? Eu não vi nada. Mas aí eu comecei a assistir os pedacinhos que a cara dele aparecia. Gente, ele ficou numa felicidade. Eu falei, eu vi. Por quê? Porque tendo uma família onde para ele isso é muito importante, é praticamente uma profissão, eu precisava dizer que vi. Aí ele fazia, né? E ele conhecia todos os tipos de toque. Ele, meu irmão, é percussionista. O tipo de toque de cada escola. Aí ele dizia assim, ia fazendo. Eu precisei. Isso fez com que eu parasse a prece na minha casa todos os dias? Não. Então, a gente precisa pensar que são 5 minutos. 5 minutos quando acorda, 5 minutos quando dorme. Só isso. Pega um livrinho simples, pode ser 1 minuto de sabedoria, reza. Pede proteção a você. Porque algumas vezes acontece assim. O Evangelho no lar é 1 vez por semana. Aí a pessoa não reza mais a semana inteira. Não. Coloca na sua vida a prece como ato diário. Porque isso vai ajudar a nós, principalmente. Ajudar nos dias difíceis, ajudar nos dias mais fáceis, mas fortalecer a nossa fé. E mais ainda, a gente está contribuindo
com vovô Bezerra para a nossa melhoria, para a nossa evolução. E é isso. Então, que Deus abençoe cada um de nós. Que sejam dias de otimismo, porque a presença divina está sempre. A espiritualidade não para de trabalhar. E a gente deve agradecer, porque estamos sempre protegidos. Nosso anjo guardião não tira férias. Não entra em recesso. Olha que lindo. Não ficamos nunca à mercê. E até nas situações mais difíceis do livro, a gente percebe os espíritos. A gente tentou, a gente queria impedir, não impediu porque ele teve escolha, mas a gente vai aqui amparar. Porque o livro conta que não existe nenhum lugar que fique sem a proteção divina. Então, que Deus abençoe a todos nós. Bem, meus amigos, gostei muito da colocação da Karina, de uma forma bem tranquila, né? Em relação a esse movimento, né, da cultura, né, especialmente no nosso país. E essas recomendações, né, que Bezerra fala, é para sempre, todos os dias da nossa vida, né? É a nossa postura, né, diante da vida, que nós devemos conhecer. A doutrina espírita nos traz com muita clareza essa questão de sintonia, essa questão que nós estamos mergulhados numa rede, estamos todos em contato, que nosso pensamento, sentimento, a nossa palavra, ela produz energia, e isso interfere não só em nós, mas quem está à nossa volta e ao nosso planeta. Então a responsabilidade nossa é muito grande em todos os momentos da vida. E estamos a caminho da evolução. Vamos conquistando aos poucos esse equilíbrio para poder estar no mundo e saber lidar com as situações que estão à nossa volta, né? Então, que Deus nos inspire sempre, nos oriente, e essa verdade que essa doutrina maravilhosa nos traz, nos ajude a evoluir, né? Nós não queremos nos tornar uma pessoa chata, crítica, não, mas uma pessoa feliz, com otimismo, na certeza que estamos a caminho da evolução. Isso nos torna pessoas, né, onde poderemos atuar no mundo de uma forma positiva, né, com alegria no coração, sem julgamento, mas pelo exemplo, possamos contaminar, vamos dizer assim, positivamente a todos a energia que está à nossa volta, né? Então hoje nós estamos muito felizes de estarmos aqui, nesse ambiente fraterno, ao lado de espíritos familiares, nossos anjos da guarda, nossos amigos protetores dessa casa, muita gente bacana, e que vão cuidar de nós sempre, porque quando frequentamos uma casa, nós fazemos amigos no plano espiritual. E nós, nessa casa, temos mais de 100 trabalhadores. Então, ter 100 amigos do outro lado da vida nos ajuda bastante, se nós soubermos manter a sintonia com eles. E hoje nós fizemos essa escolha. Estamos aqui hoje para vibrar positivamente, com otimismo, sabendo do amor desse Deus por cada um de nós. E que está à frente, nos orientando para esse caminho de luz. E vamos conquistar, sim, porque é da lei do progresso, é da lei divina. Um dia seremos espíritos iluminados. Já estamos a caminho. Já conhecemos a mensagem do Cristo e isso nos ajuda demais. Precisamos trazer para o nosso coração e para as nossas atitudes e pensamentos, né? Exteriorizar toda essa energia bonita. Então vamos
para a prece. A Karina falou tanto da importância da prece, que muitas das vezes nós estamos na mentalização, mas esquecemos de fazer a prece organizadinha, dar uma paradinha. Precisamos fazer mais, né? Então vamos fazer aqui, né? Abrir o nosso coração. Vocês que estão em casa escutando, não importa a hora, é a hora da oração. É hora de abrir os nossos canais de ligação com os amigos superiores que estão à nossa disposição para nos ajudar. É a hora de orarmos por aqueles que partiram da terra, viveram o seu período de estudo, acertaram, erraram, e hoje estão em alguma casa do nosso Pai no plano espiritual. Então nós temos aquela mãe, aquele pai, aquele amigo, aquele avô, tanta gente, a nossa família espiritual é imensa. E nós queremos, na nossa prece, homenagear todos eles. Torcer para que eles estejam bem, trabalhando, estudando, continuando esse trabalho de evolução. Então, Pai, escute a nossa prece por todos os seres que estão no plano espiritual precisando de carinho, de ajuda, pelas nossas companhias espirituais, por esses dias que estamos passando na Terra, que Deus possa ajudar a todos eles, a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece. Pedir para o irmão que desencarnou ontem, Júlio Reis, né? A Fátima, que trabalhou para a família, pediu para que ele seja muito bem recebido no plano espiritual. Todos os nomezinhos, todos aqueles nomes que estão no nosso coração, na nossa mente, todos eles recebam o nosso carinho nesse momento, através dessa prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Uma prece extremamente conhecida, tem uma energia maravilhosa. E nós oferecemos a todos esses corações que estão aqui, que estão distantes, mas que podem receber o nosso sentimento através do pensamento. Estamos todos conectados. Então, Pai, leve esse carinho, essa saudade em forma de amor a todos esses irmãos. Graças a Deus. Continuando nessa energia, nós temos a parte que nós oramos, fazemos as nossas irradiações. É uma forma de elevar o nosso pensamento, de dividir essa energia bonita que nós ajudamos a trazer para esta casa, para os lares, os nossos lares, as pessoas que nós amamos, especialmente aqueles lares que estão com dificuldade. A quem está escutando agora pela internet, sinta essa energia amorosa, essa vibração carinhosa, chegar aos lares de vocês, chegar na nossa casa e tocar aquela mente daquelas pessoas que estão precisando de carinho. Estamos todos ligados. Quando fazemos a prece, ela tem uma força muito poderosa, sai daqui e vai arrastando energia bonita e aliviando situações de desgaste, de miasma, porque a prece é luz. A prece sobe ao coração de Jesus e retorna com muito mais força. Então são as nossas irradiações que partem dessa casa e que vai se espalhar ao máximo em torno de nós,
para todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, para todos os nomes que lá estão, tendo a certeza desse amor do Pai, que vai levar essa oração, essa vibração carinhosa a cada um desses lugares. Nosso ambiente de trabalho, o nosso grande laboratório que é a nossa casa, essa convivência em casa, na nossa comunidade. Aí a gente vai abrindo esse leque de amor, espalhando para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, pela terra escola tão querida. Obrigado, Pai, que essa energia de amor se espalhe em torno de nós. E saúde, né? Tudo isso que a Karina falou hoje aqui é uma questão de saúde mental, né? Nós precisamos estar no mundo, saber viver no mundo com equilíbrio, usando a inteligência emocional para não nos desequilibrarmos diante de situações que o mundo de provas e expiações ainda está sujeito, né? Precisamos entender bem isso, para que possamos, então, ter uma atitude otimista e estarmos em ligação com os amigos espirituais. E a nossa irmã falou muito de Bezerra de Menezes. Eu acho que todo mundo conhece bem a história desse grande médico, que continua incansável no plano espiritual, ajudando a muitas pessoas. Bezerra de Menezes também já passou por aqui, já foi visto várias vezes no nosso trabalho de operação espiritual. E ele tem um poder, um amor que irradia e está em vários lugares ao mesmo tempo, incrível. Então, Bezerra de Menezes, nós estamos aqui pedindo socorro, porque ainda apresentamos dentro de nós as nossas dificuldades, as nossas lutas, as dores da alma, e elevamos o pensamento carinhoso a Bezerra de Menezes, para pedir socorro, ajuda, para seguirmos em frente, né? Acima de tudo, pedir a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos amigos espirituais, para que estejam ao nosso lado, nos ajudando. Eu tenho um pedido aqui especial para o nosso irmão Valdir Tavares, na rua Cruz de Souza, 234, Encantado. Eu peço à equipe socorrista dessa casa que possa ir lá junto ao nosso irmão Valdir, se houver alguma questão espiritual, que esse irmão seja ajudado. E quero pedir também pela nossa irmã Ilka, que mora também na Cruz de Souza, que ela receba o carinho dessa casa na sua recuperação, e nosso irmão Tito, que está em Itaguaí, numa casa de repouso. Então, que Deus possa abençoar a todos, abençoar os nomezinhos que nós colocamos na caixinha de visita médica, e aí nós pensamos naquela pessoa em casa, naquela pessoa que está no hospital, que está pela rua, aonde elas estiverem, a humilde energia nossa possa ir lá chegar, dando aquela força, aquele otimismo, aquela alegria de viver a essas pessoas que estão precisando dessa força. Aqueles que estão em casa também recebam esse carinho nessa noite. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz,
verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus, derrame sobre nós, sobre os nossos centros de força, a luz, o equilíbrio, a limpeza espiritual que nós precisamos, o alimento que viemos buscar hoje nessa casa. Possamos sair hoje aqui com mais alegria de ver, de viver, com otimismo, a certeza que Deus está sempre do nosso lado, nos orientando. Que possamos aprender a fazer melhores escolhas, amadurecendo a nossa alma devagar, porque a natureza não dá salto, mas vamos refletindo, estudando e trabalhando e praticando o autoconhecimento. Então, nós sabemos que a música, em prece é maravilhosa, tem um alcance muito grande. Precisamos cantar mais, sorrir mais, para que a vida se torne mais fácil, não é isso? Queremos agradecer a presença da nossa irmã Karina, a presença de todos vocês. Como eu sempre falo, todos aqui são trabalhadores do Cristo, porque estamos vibrando positivamente e contaminando, vamos dizer assim, nessa rede de união, de uma forma bacana, positiva, e aliviando então o miasma, que muitas das vezes nos acompanha, nos atrapalha, e vamos então contaminando positivamente as energias ao nosso redor, e vai se espalhando. Então aqui é um centro de luz, é um lugar muito especial, que alimenta a nossa alma. Então, gratidão à espiritualidade desta casa, gratidão a todos vocês, aos mentores. E pedimos permissão, então, para encerrarmos o trabalho dessa noite e convidamos a todos, para o momento do passe, que é mais um carinho que vamos receber.